Relações ecológicas é o tema da nossa videoaula de hoje. Eu sou a professora Andresa Aquino, sua professora de Biologia do Pré-Veste Enem aqui do Biolodúvidas. Então, pega logo o teu lápis, pega a tua caneta, pega o teu caderno, pega logo tudo, tua água, para deixar aí logo por perto e não ter que sair. E vamos lá, que hoje vai ter muita coisa boa depois da vinheta. Relações ecológicas não é nada mais, nada menos do que o modo como os indivíduos interagem uns com os outros, sejam à procura de condições, sejam à procura de recursos, enfim, é o modo como eles estão ali interagindo uns com os outros. E nós temos dois tipos de relações ecológicas, que são as relações intraespecíficas, indivíduo da mesma espécie, eu e você, e relações interespecíficas, indivíduos de espécies diferentes, você e o seu cachorro. E dentro dessas relações ecológicas, você tem aqui a harmônica, que é a relação em que todos os indivíduos, ou pelo menos um deles, se beneficiam, como a nossa aqui, porque tu vai dar o teu like aí no vídeo, vai se inscrever no canal e eu vou aqui estar te ajudando com muito conhecimento. E nós temos aqui a relação desarmônica, em que os dois indivíduos se prejudicam, ou pelo menos um deles. Então, é a relação aqui que um sai bem e o outro sai mal. Tudo bem? Entendido? Então vamos começar aqui com relações intraespecíficas harmônicas. Como assim, Andressa? Eu acabei de falar. Relações entre espécies iguais e que ambos, ou pelo menos um, sai beneficiado. E uma das relações intraespecíficas harmônicas mais conhecidas é a sociedade, que nós temos como exemplo aqui as abelhas e as formigas, que estão sempre juntas, cooperando umas com as outras e trabalhando em prol de uma comunidade, algo bom e benéfico para todas. Então, aqui é um trabalho em que todas aqui ajudam umas às outras, um trabalho mútuo. Nós temos exemplos das abelhas e as formigas. Vamos para a próxima, que nós temos aqui as colônias. As colônias aqui podem ser representadas pelos corais e podem ser representadas pela caravela portuguesa. Nós temos aqui os corais, que é um tipo de relação homomorfas, ou seja, eles fazem funções iguais, não há divisão de funções e ambos estão aí se ajudando. E no caso da caravela portuguesa, elas são heteromórficas porque existe aqui uma certa divisão de trabalho, ou seja, você vai se lembrar de Karl Marx, porque aqui no Biolodúvidas todo mundo sabe de tudo, tem que interdisciplinarizar. Então aqui você vai se lembrar de Karl Marx, uma divisão aqui de trabalho ocorrendo na caravela portuguesa, mas que ambos todos, nesse caso aqui, eles vão estar se ajudando, beleza? Corais homomorfas e caravela portuguesa heteromórfica. Então, nós temos aqui outra relação intraespecífica, que é o que nós conhecemos como protocooperação, que nós temos como exemplo o crocodilo e as aves. Como assim, crocodilo e aves? Você está vendo aqui que o crocodilo ele vai se bronzear, né? Tá aqui de boa, cultivando deboísmo e abre o bocão. Aí de repente chega essa avezinha aqui e tá comendo aqui os restinhos que tá pela boca do jacaré. E o que acontece? O jacaré tá aqui de boa, chega a avezinha, ele não tá fazendo nada com ela aqui. Ela está limpando a boca dele, fazendo uma higiene bucal, enquanto está se beneficiando dos restos alimentares que sobrou ali pela boca dele. Então, aqui está um ajudando o outro, que é a relação de protocooperação. No caso das vacas e das aves, nós temos aqui a vaca comendo, super tranquila, e nós temos aqui alguns parasitas no corpo dela, que chega uma ave, uma determinada ave, passa a comer esses parasitas, e aí a vaca está fazendo uma limpeza, né? A ave está fazendo uma limpeza na vaca, enquanto também está se alimentando, tá? Ambas estão se beneficiando aqui, protocooperação. Nós temos outro exemplo que é muito semelhante à protocooperação, que é o mutualismo. Por exemplo, as abelhas e o pólen. Só que na protocooperação, elas não é algo obrigatório, não é uma relação obrigatória. Contrário do mutualismo, que já passa a ser uma relação obrigatória. Então, nós temos aqui a abelha que se alimenta do pólen. Esse pólen vai ser
Então, nós temos aqui as abelhas e pólen. A abelha aqui está pegando o pólen para ela e quando ela voar, ela vai disseminar, acabar disseminando esse pólen no processo de polinização por vários ambientes e ele, consequentemente, vai germinar, gerando aí a diversidade de espécies. Por isso que as abelhas são tão importantes, porque elas são os principais polinizadores do mundo. Então, se você extingue as abelhas, você também está contribuindo para a diminuição da diversidade e várias outras consequências. Outro exemplo de relação de mutualismo são as micorrizas, que é um assunto que é muito cobrado nas provas, que são as associações de fungos e raízes de plantas. Então, as micorrizas, ela vai estar fazendo com que as plantas ela absorva sais minerais, nutrientes, inclusive o nitrogênio. Quando você for lá na aula de ciclos biogeoquímicos, você vai ver que um dos principais responsáveis pela assimilação de nitrogênio pelas plantas são bactérias, são fungos. Então, aqui as micorrizas, elas vão beneficiar essas raízes aqui com sais e nutrientes. Então, é uma situação de mutualismo, porque uma aqui está sendo beneficiada e o fungo está acabando residindo aqui nessas raízes, sendo beneficiado também. E aqui você vai ter aqui a associação de líquens, que são associações de algas e fungos, e aqui eles estão aqui também fazendo com que as plantas absorvam nutrientes e tudo mais, e também ganhando uma moradia aqui pelas plantas numa relação de mutualismo, beleza? Comensalismo é uma relação em que um se beneficia e o outro, tudo bem, não tem diferença nenhuma. Então, o que acontece? Nós temos aqui o tubarão topo de cadeia alimentar, o bam do ecossistema aqui e sai comendo aí tudo que é peixe, está predando aí suas alimentações. Só que os remores são peixes pequenininhos. Então, o que acontece? Ele fica aguardando que o tubarão coma e quando esse tubarão estiver comendo todas as presas dele, o remor ele fica aguardando para que os restos que sobraram do tubarão, que ele não quis, fique ali para ele comer. Então, ele espera o tubarão comer todo o seu alimento e o que sobrar, ele come. Então, assim, ele está sendo beneficiado pelos restos do tubarão, mas o tubarão também não está sendo beneficiado, mas também não está sendo prejudicado. É o comensalismo. Outro exemplo aqui é de urubu e restos mortais. Então, o que acontece? Esse urubu está comendo restos mortais aqui de outro, esse aqui já morreu, então não tem problema nenhum, o urubu está se beneficiando do que está vivo e o que morreu não faz diferença para ele porque já está morto. Então, tudo ok. Comensalismo é isso. Quando um se beneficia, mas o outro não está demonstrando diferença com isso, beleza? E nós temos aqui outra relação muito bacana que é a do inquilinismo, que geralmente um ser vivo vai fazer morada no outro, mas esse outro não vai estar sendo prejudicado. Então, nós temos aqui o peixe-agulha fazendo moradia nesse pepino do mar e tudo bem, tudo tranquilo. E nós temos também o que nós chamamos de epifitismo. Anota aí essa palavra, epifitismo, que são costumeiramente plantas pequenas que ficam instaladas em plantas maiores no processo que é chamado de epifitismo e que nós estamos falando aqui de inquilinismo, beleza? Agora nós vamos para as relações desarmônicas, aquela em que um sai prejudicado ou os dois, dentro de mesma espécie. Um dos exemplos maiores é o canibalismo, que quando se fala de canibalismo, você já vai se lembrar de tribo indígena, BBB e bababá. Não, a gente tem que se lembrar disso aqui, ó. O caso do louva-a-Deus, um louva-a-Deus comendo o outro, são da mesma espécie e está exercendo canibalismo, quando um indivíduo come o outro da mesma espécie. Então, tá aqui comendo um outro e pronto, aqui um está sendo prejudicado e o outro está sendo beneficiado. E nós temos aqui a aranha, que quando ela finaliza, olha como elas são espertas, finaliza o momento sexual delas aqui, de boa, ela vai e come o macho, ela vai como o macho, e aí, enquanto ambos estavam se beneficiando no processo sexual, ela vai,
come ele aqui no final desse processo. E aí ele sai prejudicado e ela sai beneficiada com a barriguinha cheia. Isso é canibalismo. Nas relações interespecíficas ocorre competição. Da mesma forma ocorre também nas relações intraespecíficas, ou seja, de espécies iguais. Então eu coloquei aqui um exemplo de competição entre leões. Essa competição pode haver tanto em espécies diferentes quanto em espécies iguais. Não esquece disso. Então, essa competição ocorre muitas vezes e o mais comum é pela disputa de recursos. Então, se só tem uma presa ali, eles vão brigar para ver quem é que vai comer aquela presa. Claro, eles estão com fome, tem que brigar mesmo. Então, isso é a competição. E é importante que vocês se lembrem e anotem agora que quando, por exemplo, eu chego e coloco um animal que tem o mesmo nicho ecológico dos leões aqui, coloco uma espécie de animal que tem o mesmo nicho, ou seja, que tem as mesmas, luta pelas mesmas condições, pelas mesmas tolerâncias e intolerâncias, mesmos recursos, se eu adiciono uma espécie aqui que come semelhantemente como esses animais aqui, sobrevive de forma semelhante a eles, eles vão ter competição, eles vão competir por alimentos, vão competir por condições, por recursos. Então, isso é agravamento quando você adiciona uma espécie, por exemplo, exótica aqui nesse espaço, uma espécie que veio de outro local, uma espécie diferente. Ela pode gerar competição e aí a competição pode até mesmo extinguir uma determinada espécie do meio, beleza? E nós temos aqui outra relação que é a de amensalismo. O que é o amensalismo? É quando determinadas espécies elas liberam toxinas num processo chamado de antibiose e essas toxinas acabam por causar uma lesão ou até mesmo a morte de outras espécies. Como, por exemplo, aqui na maré vermelha, em que algumas algas, quando se sentem ameaçadas ou quando estão buscando por recursos e tudo mais, ela acaba liberando suas toxinas para matar outras espécies e aí conseguir obter mais recursos, entendeu? Então, é a liberação de toxinas, o que nós chamamos também de antibiose, que é para inibir o desenvolvimento de outra espécie, principalmente. Então, as algas aqui ela já libera com o objetivo de matar as outras espécies que estão ali perto dela e para ela ficar com seus recursos, beleza? Outro exemplo de amensalismo, nós temos aqui o penicílio, que é um fungo que inclusive deu origem ao primeiro antibiótico, que foi a penicilina, anote isso aí. Por quê? Porque o penicílio, ele tem a capacidade de inibir o desenvolvimento das bactérias, de algumas bactérias. Então, isso é amensalismo, o indivíduo, ele libera substâncias ou toxinas que acabam por inibir o desenvolvimento das outras, que é o que nós chamamos de antibiose. Então, esse penicílio libera algumas substâncias que acabam inibindo o desenvolvimento de algumas bactérias. Outro exemplo de amensalismo é o que nós temos na alelopatia, que principalmente ocorre em plantas, como no caso do pinheiro e do eucalipto. Essas plantas elas vão liberar toxinas que vão impedir o desenvolvimento de outras espécies naquele local, beleza? Então, nós vimos o caso da água liberando substâncias tóxicas capazes de lesar ou matar algum ser vivo ali por perto, inibindo o desenvolvimento deles. Vimos o caso do penicílio, o fungo que gerou a penicilina, o antibiótico. E nós temos o caso aqui da alelopatia, que ocorre mais comum em plantas, beleza? E nós temos aqui também o parasitismo. Por exemplo, uma lombriga se abriga em nosso organismo e aí acaba por consumir os nossos nutrientes, consumir as nossas proteínas, nos tornando enfraquecidos. Então, elas estão se dando bem e a gente está se dando mal, estamos nos dando mal da mesma forma da taênia quando se abriga em nosso organismo. Então, é uma espécie que vive ali dentro da outra, né? Aqui é o que nós chamamos de endoparasitas, vive dentro de nós, por exemplo, e está consumindo tudo da gente, prejudicando nossa saúde, beleza? Compreendido. Outra aqui, espécie de relação interespecífica, é no caso do predatismo, em que uma espécie acaba por devorar uma espécie diferente dela
e acaba comendo e muitas vezes utilizando de estratégias sem que aquela outra espécie esteja percebendo e acaba aí, pá, na hora H, de repente, come lá a outra espécie. Predação. Outro caso de predatismo é no herbivorismo, em que nós temos aqui alguns animais se alimentando de plantas grandes. Então, predatismo é isso. E a cifilia, que é uma relação pouco falada, que acontece principalmente em formigas e pulgões, em que a formiga acaba por escravizar o pulgão. Ó, cara, vamos aqui trabalhar e tudo mais, só que aí acaba que os pulgões ficam sendo escravizados por essa formiga. Uma espécie fazendo a outra espécie diferente dela de escravo para se beneficiar. Então, um saiu prejudicado e o outro saiu beneficiado. É o caso da relação desarmônica. Já que vocês entenderam tudo isso, vamos aqui para a questão Enem de 2011. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photurus, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photurus, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photurus e o macho do gênero Photinus é um exemplo de... Vamos lá, gente, vamos lá. Então, você está aqui percebendo uma relação em que o macho geralmente é atraído pela fêmea em uma determinada espécie e vai ao encontro dela. Só que existiu aqui uma espécie de vagalume em que a fêmea enganou o macho e aí ela fingiu ser da mesma espécie, do mesmo gênero dele, fingiu ser do mesmo gênero que ele e atraiu ele para vir para o acasalamento. Na hora que ele achava que ia fazer o bam-bam-bam, ela chega e pá, devora ele. Então, ela usou de uma estratégia fingindo ser do mesmo gênero que ele, mas foi matando e devorando ele totalmente, que é o que nós chamamos da resposta D de predatismo. Então, parabéns, você acertou essa questão. Eu falei quando eu estava explicando predatismo. Às vezes, as espécies utilizam de algumas estratégias que enganam as outras e acabam comendo, devorando elas, beleza? Próxima questão. O Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes exóticos introduzidos como o mapará e a carvina, as 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo pelo. Enquanto você vai analisando a resposta, eu vou explicando aqui, interpretando a questão. Então, em um reservatório existiam determinadas espécies de peixes e aí, de repente, foram introduzidos espécies exóticas de peixes nesse mesmo local e que tinham um nicho ecológico semelhante. Ou seja, possivelmente comia das mesmas presas, tinham as mesmas condições, tudo semelhante. Então, se tem isso, gente, o que é que vai acontecer? Eu e você, a gente come arroz, só tem um saco de arroz ali. Eu e você vamos o quê? Competir. A gente vai competir por aquele saco de arroz. Então, se eu vou lá, eu sou espécie exótica, eu vou lá e como aquilo, você vai se manter o quê? Em extinção, tá entendendo? Foram 3 espécies ali colocadas e com os mesmos nichos ecológicos. Então, teve um momento que uma ia ter que se extinguir, que é o que nós acertamos de letra C. Aumento da competição interespecífica, ou seja, competição de espécies diferentes, mas com nichos ecológicos semelhantes. E essa foi mais uma videoaula aqui do nosso canal e do nosso cursinho Preveste Enem. Se você gostou, dá o teu like, comenta e compartilha. Não esquece do nosso mutualismo, os 2 beneficiando aqui.
E é isso, gente. Até a próxima videoaula. Um beijo.